Qual é a relação entre amor, descanso e liberdade? A partir da perspectiva bíblica, o mal surge no mundo quando a palavra de Deus é desprezada. Portanto, ir em direção oposta a essa voz é caminhar para o mal e para a morte. No vídeo passado, lembramos que os 10 mandamentos são denominados na Bíblia como as 10 palavras. Mas já reparou que, ao desprezarmos essas 10 palavras, que em Jesus foram sumarizadas em 2 palavras, ao fazermos isso, tivemos que reinventar e recriar e continuar recriando inúmeras regras para vivermos em sociedade? O texto dos 10 mandamentos abre com teu Deus e conclui com teu próximo. Muitos defendem que essa estrutura aqui poderia ser dividida em 2 grandes partes. Uma primeira que trata da relação do indivíduo para com Deus, uma segunda da relação do indivíduo para com o seu próximo. E há distinções em quantos mandamentos compõem cada uma dessas partes. Mas há quem diga também que os 10 mandamentos são um todo coeso, indivisível e que não daria para fazer uma exata estratificação. Independentemente de qual estrutura for adotada, uma coisa é certa: o caminho de vida proposto está centrado no outro e de maneira nenhuma no eu. Se olharmos para os elementos estruturais desse texto, para onde será que eles nos apontam? Bom, uma partícula interessante é de destaque, que é a partícula lo, partícula hebraica lo, que normalmente vem traduzida nos textos como não. Essa partícula aparece 13 vezes em todo o decálogo, sendo que 6 vezes ela aparece nos 3 primeiros mandamentos e mais 6 vezes nos 5 últimos mandamentos. No centro ficaram o 4º e o 5º mandamentos. No 4º aparece apenas uma vez e no 5º não aparece nenhuma vez. Todos os mandamentos começam com a partícula lo, que significa não, menos o 4º e o 5º mandamentos. Obviamente, são os mandamentos de caráter positivo, ou seja, o mandamento referente ao sábado e aos pais ganham destaque no centro do decálogo e apontam para dádivas do Éden, obviamente apontando também para o Criador. O 4º mandamento do sábado possui 55 palavras no hebraico. Isso dá aproximadamente 1/3 de todo o decálogo, é o mandamento mais longo, sendo que todo o texto do decálogo tem 172 palavras. O que nós vemos aqui, ao perceber a descrição do 4º mandamento, é um processo da imitação de Deus. O homem vai santificar o 7º dia porque o Senhor santificou o 7º dia. A humanidade vai trabalhar durante 6 dias porque Deus criou durante 6 dias. E o homem, a sua família, os seus convidados e os seus animais não vão trabalhar, ou seja, eles vão parar, interromper o seu labor no sábado, porque Deus também cessou a sua atividade criativa no 7º dia. A centralidade do mandamento do sábado também se dá porque ele funciona como uma espécie de mandamento intermediário, pois trata tanto da relação do indivíduo para com Deus, quanto do indivíduo para com seu próximo. E tem um detalhe bem interessante a respeito disso no texto hebraico. No mandamento do sábado, há uma sequência de 7 sujeitos que não devem trabalhar no 7º dia. E todos eles vêm acompanhados de uma conjunção hebraica chamada conjunção vav. Normalmente ela é traduzida nas nossas Bíblias como nem. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, etc. O curioso é que no texto original, o 4º sujeito desses 7 da sequência, que é o servo, que está bem no centro, ele não aparece com essa conjunção. Ou seja, o texto no original está literalmente assim: nem tu, nem teu filho, nem tua filha, teu servo
nem tua serva, nem teu animal e nem o forasteiro. Ou seja, o texto, estruturalmente, dá um destaque para o servo, que está no meio. É o único que não aparece com essa expressão, com essa partícula que a gente traduz por nem. Essa quebra textual que destaca o servo traz um paralelo com o início do texto, o prólogo dos 10 mandamentos, das 10 palavras, onde é mencionado que Deus tirou o povo da casa da servidão, mesma raiz. Ou seja, se Deus tirou eles da condição de servos, aquele que está escutando as 10 palavras e que vai obedecê-las agora não tem o direito de obrigar um trabalho incessante do seu servo. Assim, ele tem que entrar num processo também de imitação de Deus nesse sentido, de ser um libertador. Assim como Deus trouxe liberdade para ele, ele agora é convidado a fazer o mesmo, a trazer liberdade para o seu próximo. E isso faz um eco a essa imitação de Deus libertadora aqui no contexto dos 10 mandamentos, mas também faz um eco à imitação de Deus desde o início, quando o sábado é mencionado pela primeira vez, lá no contexto da criação. É ali que Deus, pela primeira vez, demonstra o processo do descanso e o homem, obviamente, é convidado a entrar nesse descanso imitando aquilo que Deus faz. Ou seja, em síntese, do mesmo modo que Yahweh traz liberdade e descanso para Israel, seu filho, Israel agora é convidado a trazer liberdade e descanso para os seus servos. O descanso sabático aponta tanto para a criação, quando Deus cria e descansa, quanto para libertação e redenção, quando Deus traz liberdade e oferece descanso para aquele que tinha o seu valor enquanto os tijolos poderia produzir para construir pirâmides egípcias. Aqui um rompimento completo com a lógica dos tratados do Antigo Oriente Médio e também, inclusive, com a lógica do nosso mundo contemporâneo. É o rei, o suzerano, dizendo como que você deve tratar o vassalo, o servo. É a preocupação daquele que tem poder em garantir com os que têm poder nenhum sejam tratados com dignidade, com honra e com liberdade. Tiago fala da lei da liberdade na esfera do amor ao próximo. O contexto do texto retrata a preocupação dele em relação a alguns que tratavam com muita honra e nobreza aqueles que tinham poder, influência e dinheiro, mas acaba desprezando os pobres. O sábado e a lei como um todo nivelam as relações. Ensinam-nos que a nossa relação para com Deus, ela está em paralelo com a nossa relação com o nosso próximo. Se Deus nos concede descanso, quem sou eu para privar ou de alguma forma tolir ou podar com que aquele que está sob de alguma forma a minha autoridade ou a minha responsabilidade não possa descansar no dia do Senhor? Deus para, você para, Ele para. E é aqui, nesse contexto, onde Tiago ajuda a não só nivelar os relacionamentos, como nivelar os mandamentos. Quebrou um, quebrou todos. Não é por acaso que Jesus diz: aquilo que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim também fizeste. Ou que Paulo diz que toda a lei se resume num só mandamento: ama o seu próximo como você ama você mesmo. Ou até mesmo que João diz: se você não ama o seu irmão a quem você vê, como que pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Já tinha notado que amor, descanso e obediência estavam tão ligados assim? Pois é. Te desejo uma semana cheia de amor. Um abraço.